irmãos, quero convidá-los a abrir as Escrituras em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Irmãos, tenho o desejo de expor o Evangelho de João, porém eu não farei na sequência. Eu pretendo fazer exposição do Evangelho de João todo o primeiro domingo do mês. No segundo domingo, quero expor uma carta para os irmãos. No terceiro domingo, expor um salmo, e no quarto domingo expor um profeta. Então, quero caminhar em cada livro, só que em cada domingo nós vamos caminhar em um livro diferente, tá bom? Para não ficar no mesmo livro e acabar não ficando cansativo para os irmãos. Como alguns livros são grandes, né, como o Evangelho de João, então acabaria cansando um pouco. Mas, vamos lá. Quero ler do versículo 1 ao versículo 18. Essa é a introdução do Evangelho de João. E nos diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Oremos, irmãos. Santo e querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento que o Senhor nos concede. Fala aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Ensina-nos, Senhor, nesta noite a respeito do teu Filho, do Verbo Jesus. E assim, Senhor, que nós o sirvamos com alegria e singeleza no nosso coração. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero sugerir como tema para esta noite a glória do Filho como a palavra de Deus. A glória do Filho como a palavra de Deus. E queridos, recentemente eu assisti um videozinho e achei muito interessante, onde uma pessoa saía na rua perguntou para uma média, eu não contei, mas uma média de mais ou menos 10 pessoas, se elas acreditavam que Jesus era Deus. E os irmãos imaginam aí, né? As respostas foram as mais diversas, né? Alguns não sabiam, outros diziam que não,
outros ficavam constrangidos, mas não querendo ser mal educados, respondiam alguma coisa, e por final uma mulher, um pouco de dúvida, disse que acreditava que Jesus era Deus, e um homem afirmou com certeza que ele era Deus. Irmãos, isso mostra para nós um quadro muito interessante, porque nós dizemos que o Brasil é um país cristão. Mas será que de fato ele é? Será que as pessoas de fato sabem quem é Jesus Cristo? E, queridos, quando nós olhamos para o Evangelho de João, João já inicia de cara, querendo dizer com todas as letras quem é Jesus e para que ele veio. Ele é diferente do Evangelho de Marcos, ele é diferente do Evangelho de Lucas, diferente do Evangelho de Mateus, que são conhecidos como sinóticos. E eles possuem partes que são similares. Quando você lê uma passagem em um, aquele outro tem uma passagem parecida. Mas João, ele é um pouco diferente. Ele tem a intenção, queridos, de deixar claro que a pessoa de Jesus Cristo é divina. A pessoa de Jesus Cristo é tanto humana como divina. As duas naturezas unidas na mesma pessoa. A divina e a humana. Por exemplo, no Evangelho de João, é o único evangelho que nós encontramos as passagens que dizem do eu sou, onde Jesus se refere como sendo a porta, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em nenhum dos outros evangelhos nós encontramos isso. E João quer fazer uma ligação muito clara com o eu sou de Êxodo, que é o nome com o qual o Senhor se revela ao seu povo. O objetivo de João, queridos, ao escrever o Evangelho é este. Ele diz lá no capítulo 20, no versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tudo que João registrou, tudo que ele escreveu, é para que nós crescêssemos na pessoa de Jesus Cristo, e não somente isso, mas que nós tivéssemos vida em seu nome, vida no unigênito Filho do Pai, porque ele, irmãos, é o verdadeiro Deus encarnado. Além disso, queridos, João enfrentava um problema de sua época, que era o chamado gnosticismo, uma doutrina herética que ensinava que a matéria, o corpo é ruim, é mau. E ele foi criado por um Deus inferior, chamado de Demiurgo. E que o verdadeiro Deus, ele era espiritual, transcendente e inacessível. Esse era o verdadeiro Deus. Para os gnósticos, a alma humana, ela carrega uma centelha divina. E, portanto, ela está aprisionada ao corpo. Então eles entendiam que o corpo é uma coisa ruim e o espírito é uma coisa boa. Então, por aí os irmãos já imaginam, Imaginar que Deus, santo, puro, justo e bom, assumisse a forma humana, é impensável, é inegociável. E João, ele está lutando contra esse tipo de ideia que permeava aqueles dias. Além do mais, os gnósticos também acreditavam possuir um segredo, que só era revelado àqueles que eram iluminados. Quem possuísse aquele segredo era iluminado e, portanto, era salvo. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não vemos nada disso. Nós não vemos nada de oculto, muito pelo contrário, nosso Deus é claro. Nosso Deus é um Deus que se revela, Ele mostra para nós a sua vontade. Ele não se oculta, não esconde nada de nós. E diante disso, João enfatiza com firmeza: Jesus Cristo é Deus, verdadeiro Deus que se fez carne e habitou entre nós e revelou a glória do Pai. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo nos fornece esse prólogo muito importante do seu Evangelho,
que é um dos tratados teológicos mais profundos das Escrituras, sobre a natureza humana e divina da pessoa de Jesus Cristo. E não nos enganemos, irmãos, porque hoje, como o exemplo que eu citei no começo da mensagem, não vivemos dias diferentes. As pessoas ainda não acreditam que Jesus é Deus. Não acreditam que o Verbo encarnou. E existem muitas religiões, muitas seitas que negam essa verdade, que negam essa imprescindível verdade. Eu estava ouvindo aquele último cântico que o louvor cantou, quando na segunda estrofe ele diz: maravilhado, extasiado eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, teu nome é glória, seu nome manifesta salvação, irmãos, pois só o Senhor salva. É isso que o nome do Senhor Jesus significa. Ele tem atributos divinos e autoridade para salvar. E diante desse texto, queridos, eu queria convidá-los a uma reflexão de umas implicações práticas para a nossa vida. Uma delas é que uma boa ortodoxia, ou um ensino correto, deve gerar uma boa ortopraxia, ou seja, uma prática correta. Subentende-se que se você sabe o que é certo, você faz o que é certo. Pelo menos espera-se isso, né? Uma segunda coisa é que é necessário reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Ele não é o Zé da coxinha, o seu mané ali da esquina, né? Ele é o Senhor da glória. Ele não é qualquer um. Embora as Escrituras o tratem como nosso amigo, embora as Escrituras digam que Ele é nosso irmão mais velho, mas Ele ainda é Senhor. Ele ainda é Deus. E toda reverência deve ser dada a Ele. Precisamos nos colocar no nosso lugar e colocar Ele no lugar dele. Precisamos de confiança e certeza em quem nós cremos. Precisamos saber isso, irmãos, é imprescindível, pois nós vamos estudar nesse texto que isso faz toda a diferença para a nossa vida. Então a primeira coisa que eu queria enfatizar para os queridos é o seguinte: o Verbo eterno, Jesus, se fez carne. Os versículos 1 e 2 mostram para nós, irmãos, a divindade da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho faz uma afirmação poderosa. Ele nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Essa frase remete diretamente, irmãos, a Gênesis 1. Há uma clara ligação. João quer fazer uma ligação com Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui ele está querendo dizer: no princípio o Verbo estava com Deus. A expressão o Logos também significa aqui nesse texto: era o que Deus era. Isso pode ser traduzido assim também, e comunica que Jesus é uma pessoa distinta do Pai, mas da mesma essência e da mesma substância. Crer em Jesus, irmãos, é a mesma coisa que crer em Deus. Então, olhando apenas para o versículo 1 e 2, nós conseguimos tirar 3 afirmações claras acerca da divindade de Jesus. A primeira delas é que Ele é eterno. Ele já existia no princípio, pois diz o texto: no princípio o Verbo estava lá. A segunda coisa que nós extraímos do versículo 1 e 2 é que Jesus estava com Deus, ou seja, há uma distinção nas pessoas da Trindade. Estava Deus e Jesus estava com Ele, junto com Ele. E a terceira coisa é que Jesus é Deus, ou seja, possui plena divindade. Nós podemos observar isso claramente. Queridos, e quando nós caminhamos, vemos no verso 3 a onipotência do Senhor, ou seja, que o Senhor Jesus não apenas carrega esses títulos, mas Ele também é dotado de todo o poder, assim como Deus Pai, porque Ele é o agente da criação. Diz o texto: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle,
E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, quando nós lemos em Gênesis 1, Deus falando, haja, era o verbo que estava trabalhando, era o verbo que estava agindo. Pois enquanto Deus falava, as coisas eram formadas. E quem era a palavra de Deus, segundo João? A pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Criador, Ele é o mediador da criação, irmãos, que trouxe todas as coisas à existência a partir do nada. Você consegue perceber o tamanho do poder de Jesus Cristo? Os versículos 4 e 5 nos mostram que Ele é o autor da vida. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Veja aí que em Gênesis 1:3, a primeira coisa que Deus faz surgir é a luz. Ele disse, haja luz, e a luz brilhou. Irmãos, isso simboliza a vida que Cristo concede. Ele dissipa as trevas. Aonde o Senhor está, não pode haver trevas. Por mais fraca, irmãos, que seja uma luz, se você acender ela no escuro, você consegue enxergar. As trevas não conseguem ocultar uma luz, por menor e mais fraca que ela seja. Quanto mais a luz divina, a glória divina. Ele dissipa, irmãos, as trevas do pecado, da morte. Onde Jesus brilha, queridos, a vida triunfa. A luz brilha nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Assim como está escrito lá em Efésios 2:1, Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados.